Minha esposa me deixou por outro homem quando eu fiquei doente, e depois tentou voltar quando descobriu que eu me recuperei e ganhei dinheiro. Eu, 47 anos, tenho passado por um grande tumulto emocional recentemente na minha vida. Minha esposa virou as costas para mim e começou a ver outro homem depois que descobriu que eu estava sofrendo de uma doença terminal. Tudo começou há cerca de um ano, quando desmaiei no meu escritório e fui levado às pressas para a emergência. Uma série de tediosos exames médicos foram realizados e depois fui diagnosticado com uma doença grave, uma infecção no fígado que, se não fosse tratada, poderia se tornar terminal para mim. Minha esposa estava fora da cidade no casamento de uma amiga naquela época. Não contei a ela sobre isso por telefone porque não queria assustá-la. Quando ela voltou e me viu pálido e doente, tive que contar tudo a ela. Ela ficou chocada, mas não recebeu o apoio caloroso que esperava dela ao saber de uma doença tão grave. Não direi que ela foi fria, mas senti que ela estava mais desapontada do que triste ou chateada. Senti como se a doença fosse culpa minha ou algo assim. De qualquer forma, concentrei-me na minha cura e permaneci positivo. Estava ficando difícil conciliar meu trabalho e minha saúde. Fui aconselhado a fazer grandes mudanças no meu estilo de vida, na minha dieta e no exercício. Com essa nova rotina, estava difícil para mim trabalhar eficientemente, mas fiz o meu melhor para equilibrá-los. Enquanto isso, percebi minha esposa se afastando de mim. Ela não estava tão próxima como costumava ser. Sempre que eu tentava ser íntimo com ela, ela me dizia para descansar ou dizia que estava cansada. Isso estava me incomodando, e eu a confrontei. Ela disse que estava apenas estressada por causa da minha doença, mas eu duvidava muito disso. Por quê? Por preocupação. Você não afasta a pessoa, e foi isso que ela estava fazendo. Para me distrair de todo esse estresse, me envolvi mais no trabalho. Fiquei tão ocupado, que eu deixei de seguir minha rotina de dieta e às vezes até esqueci de tomar meus remédios. Obviamente isso teve consequências e aconteceu. Novamente fiquei gravemente doente e tive que ser levado às pressas para o hospital. Desta vez, minha esposa viu tudo pelo que passei. Ela cuidou bem de mim. Dessa vez, tive que ficar hospitalizado por uma semana e o médico me disse claramente que eu preciso levar minha saúde a sério, senão a situação poderia sair do controle. Fui aconselhado a tirar uma licença do trabalho e descansar porque o trabalho estava piorando as coisas para mim. Tirar uma licença do trabalho simplesmente não era possível para mim. Na verdade, você vê, não trabalho para uma empresa corporativa qualquer. A empresa para a qual trabalho é de um amigo próximo. Ele a iniciou durante a faculdade e me convidou para me juntar na época, mas eu não estava certo se daria certo, então optei por um emprego diferente. Mas, cerca de 5 a 6 anos depois, quando a empresa dele se solidificou, ele me ofereceu um cargo sênior com bom salário. Desde então, considero a empresa como minha e pessoalmente assumo a responsabilidade pelo seu crescimento. Descansei por alguns dias e depois voltei ao trabalho. Um dia, estava discutindo meu relatório com o médico por telefone quando o fundador e CEO da empresa do meu amigo ouviu. Ele ficou tão bravo comigo por não ter contado sobre minha saúde e por estar trabalhando horas extras para a empresa. Ele insistiu que eu tirasse um período sabático e descansasse até me curar completamente. Eu contei a ele sobre minha condição, que talvez não pudesse mais voltar ao trabalho, então queria trabalhar o máximo de meses possíveis ao longo do ano para garantir o futuro da minha família. Não havia discutido isso com ninguém, nem mesmo com minha esposa, mas não estava me sentindo muito bem em relação à minha saúde. Sinto que está piorando, então neste caso quero adquirir o máximo de dinheiro possível para que minha esposa possa ter uma vida decente. Fiquei emocionado e enojado. Estava discutindo isso com meu amigo e ele me assegurou que, caso algo acontecesse comigo, ele cuidaria das finanças da minha família. Isso foi uma enorme garantia para mim, mas eu não queria sobrecarregá-lo. No entanto, ele insistiu que eu tirasse um sabático do trabalho sem corte de salário por 6 meses, e se eu quisesse, poderia trabalhar às vezes em casa. Fui para casa e contei para minha esposa que não iria mais trabalhar a partir do dia seguinte. Antes que eu pudesse contar tudo a ela, ela perguntou se eu fui demitido. Eu dei a ela um olhar sarcástico e disse que sim, por causa da minha condição de saúde que estava piorando. Eu queria amenizar a situação fazendo essa brincadeira. A primeira reação dela foi perguntar se eu estava morrendo. Isso partiu meu coração. Como ela poderia ser tão insensível? Mas eu continuei a brincadeira e disse que sim. Ela perguntou por quanto tempo, e eu disse que não sabia, que o médico disse talvez de 6 a 7 meses, ou mais cedo. Eu pensei que ela iria chorar e tudo mais, e eu riria, mas a reação dela foi muito fria. Ela perguntou como ela iria gerenciar suas finanças, já que não tínhamos economias suficientes para cobrir suas despesas. Por isso, ela vinha me dizendo para sair da empresa do meu amigo e arrumar um emprego no exterior que pague melhor. Poderíamos ter adquirido riqueza suficiente até agora para que ela levasse uma vida decente. O que importava para ela não era que eu estava morrendo, mas que eu estava morrendo pobre e não deixando nada para ela. Eu queria tranquilizá-la e contar sobre a participação que tenho na empresa, que ajudaria ela a levar uma boa vida se algo acontecesse comigo, mas me segurei. Eu queria ver o que ela faria em seguida. Acho que não mencionei que recebi uma participação substancial na empresa quando alcançamos nosso maior marco. O valor atual dela é próximo de 1,1 milhão de dólares e vai crescer mais à medida que a empresa se expandir, o que tenho certeza de que acontecerá. Desde então, minha vida conjugal chegou a um impasse. Todas as conversas se tornaram apenas sobre isso. Ela é transacional, nem mesmo pergunta sobre minha saúde. Eu a vejo saindo de casa
casa de manhã e chegando tarde à noite, e geralmente comendo fora. De qualquer forma, ela não tem um emprego em tempo integral, trabalha em um salão como manicure durante as temporadas de pico. Tudo isso estava me perturbando, mas eu me concentrei na minha saúde em vez disso. Então, no mês passado, ela veio e me perguntou quando iríamos nos divorciar. Meu mundo desabou. O divórcio é a última coisa que quero enfrentar nesta condição de saúde. Eu fiquei sem palavras. Ela disse que não há nada para se chocar, que ela precisa seguir em frente e é melhor que ela comece a se afastar de mim. Eu perguntei sarcasticamente se ela já tinha encontrado meu substituto. Ela confirmou e disse que sim, era um cara que ela conhecia há algum tempo, mas agora começou a vê-lo como um parceiro em potencial e está saindo em encontros com ele. Eu realmente não consigo explicar o que senti naquele dia. Senti um vazio no estômago. Senti que meu casamento era uma farsa. Discuti isso com meu amigo e ele me aconselhou a remover minha esposa. Bem, eu não quero mais chamá-la de minha esposa. Vamos nos referir a ela como Jay em todos os meus documentos legais. Eu a removi como minha beneficiária legal na participação acionária e em tudo mais. Jay não sabe sobre a participação acionária porque eu planejava dar isso a ela como uma surpresa na minha aposentadoria. O dinheiro teria se tornado muito grande até então. Ainda bem que não contei a ela. Ela teria mostrado seu verdadeiro eu pelo dinheiro. Edit para adicionar. Fui diagnosticado com uma grave infecção no fígado e, se não cuidar de mim mesmo, pode se tornar terminal. Com a graça de Deus, os médicos ainda têm esperança de minha recuperação neste estágio, desde que eu siga o que eles dizem. Medicamentos, mudanças no estilo de vida, descanso e tudo mais. Eu estava apenas fazendo uma brincadeira com minha esposa ao dizer que era terminal para assustá-la, e essa brincadeira mudou tudo. Atualização. Olá a todos. Obrigado por todos os bons desejos. Sim, vocês estão certos. Fico feliz por ter mentido para ela sobre minha doença terminal e descoberto suas verdadeiras cores. Caso contrário, toda a minha vida teria sido uma mentira. Não temos filhos. Meus pais faleceram alguns anos atrás. Tenho um irmão, mas não somos tão próximos. Então tudo que tenho automaticamente teria ido para ela. Apesar da minha saúde deteriorada, trabalhei muito no último ano para ganhar dinheiro suficiente para deixar para ela. E em troca ela fez isso comigo. Inicialmente, tentei ignorá-la e focar no meu bem-estar. Entrei em uma aula de fitness sugerida pelo meu médico. Segui uma dieta rigorosa. Corri e fiz tudo para melhorar minha condição, mas não estava me recuperando no ritmo que deveria. Percebi que tudo que estava fazendo de bom para mim estava arruinado só de ver minha esposa. Não suportava vê-la se arrumando para os encontros. Ela voltava para casa bêbada, com maquiagem borrada, e mal conversávamos. Às vezes ela perguntava sobre o divórcio ou comentava sobre quantos dias a mais de vida eu ganharia seguindo a dieta. Obviamente, eram comentários muito sarcásticos e cruéis. Embora eu fingisse que não me importava, na verdade isso me incomodava. Estava prejudicando meu processo de cura ou talvez apenas piorando. Antes disso, eu levava uma vida muito monótona. Era apenas trabalho e família. E com família quero dizer de agora, com ambos saindo da minha vida, não tinha mais nada a fazer. Meu amigo me ofereceu para morar no apartamento no terraço do escritório. É um tipo de apartamento com um quarto e uma pequena sala de estar onde costumávamos relaxar após o trabalho. Aceitei porque ficar em casa estava me sufocando. Ficar lá me manteria distraído. Pelo menos eu poderia ir ao escritório a qualquer momento e me encontrar com minha equipe e colegas. Apenas uma semana morando aqui fez-me sentir muito melhor. Quando eu estava me mudando, Jay me perguntou se eu estava saindo permanentemente. Eu disse que sim, até que o divórcio fosse resolvido. Ela não me ligou depois disso, apenas quando os papéis do divórcio chegaram até ela. Ela deixou um recado de voz agradecendo por liberá-la sem complicações. Nosso processo de divórcio foi tranquilo porque não tínhamos nada substancial pelo que brigar. Eu tinha, mas ela não sabia que a casa em que vivíamos estava em um contrato de locação de 10 anos, dos quais 8,5 anos já tinham passado. Faltavam 1,5 anos. Concordamos em adicionar o nome dela como inquilina e ela poderia viver lá pelos próximos 1,5 anos sem pagar aluguel. Ela sabia que eu não tinha economias suficientes e eu disse a ela que estava usando o que tinha para sustentar o resto dos meus dias e meus diagnósticos. Então, sim, tudo está resolvido. Agora estou focando apenas em comer bem e participar das minhas sessões de fitness. Também comecei a participar de algumas reuniões importantes do escritório pelo meu apartamento para passar o tempo. Meu último diagnóstico mostrou um movimento positivo na minha saúde e não poderia estar mais feliz. Anteriormente, tinha esse sentimento de que talvez não vivesse muito tempo, apesar da medicação, mas agora me sinto muito mais positivo e estou ansioso por uma boa vida. Vou atualizar se algo mudar. Atualização 2. Olá a todos. Obrigado por se preocuparem comigo. Como mencionei na minha última atualização, meu divórcio foi resolvido e deixei minha ex-esposa viver na minha casa até o término do contrato de locação. Estive morando na casa no terraço da empresa por um tempo após o divórcio. Desocupei a casa, mantive o mínimo de itens essenciais comigo e os itens restantes foram enviados para o armazenamento. Quando fui buscar minhas coisas em casa, o namorado de Jay havia se mudado com ela. Ele caminhou em minha direção de forma constrangedora e disse que sentia muito por ouvir sobre minha doença terminal. Apenas sorri. Ele perguntou quanto tempo eu tinha. Eu disse que não sabia, talvez alguns meses a mais. Eu estava relativamente calmo. Ao ver o namorado da minha esposa, talvez eu tivesse seguido em frente ou apenas estivesse secretamente feliz por ter me livrado
lembrado da minha esposa aproveitadora com ele. Atualização sobre minha saúde. Está muito melhor do que antes. Sinto-me mais em forma do que nunca. Tenho me envolvido muito mais no meu trabalho no escritório do que antes. Ficar no prédio do escritório fez tudo ficar muito melhor. Pude trabalhar conforme minha conveniência. Agora que minha saúde se estabilizou, estou planejando liquidar uma parte da minha participação acionária para colocar minha vida em ordem. Estou procurando uma casa para me estabelecer. Já se passaram mais de 5 meses desde que estou morando no prédio do escritório. Embora meu amigo insista que posso ficar o tempo que quiser, não quero abusar desnecessariamente da bondade dele. No meio de tudo isso, recebi uma mensagem de um número desconhecido se identificando como a esposa do cara que minha esposa agora está namorando. Ela pediu uma reunião e eu concordei. Quando a encontrei, ela me perguntou sobre minha saúde. Ela parecia um tanto surpresa e disse que eu não parecia estar sofrendo de uma doença terminal. Sorri e perguntei a ela o que mais ela sabia sobre mim e por que queria me encontrar. Ela me contou que seu marido teve um caso com Jay por mais de 2 anos, mas mantiveram isso em segredo. Após minha doença ser revelada e minha esposa ficar com a casa, o marido contou à esposa sobre o caso, deixou-a e mudou-se para minha casa. Fiquei perplexo porque Jay sabia que a casa não era nossa. Ela tinha acabado de fingir encontrar outro homem por causa da minha doença, mas na realidade ela vinha me traindo muito antes disso. A esposa do amante estava devastada com tudo isso porque, segundo ela, Jay atraiu seu marido para o caso quando ele herdou o dinheiro do pai, cerca de 2 anos atrás. O amante aparenta ser bem mais velho do que nós, talvez na faixa dos 50 anos, e eles têm filhos adultos também. Ela estava disposta a reconciliar-se com o marido se Jay o deixasse em paz, e portanto, queria minha ajuda. Perguntei a ela se ela estava certa disso, porque o marido vinha traindo ela por 2 anos, mas ela disse sim porque não queria uma família desfeita e tinham planos de se aposentarem juntos e agora ela não consegue imaginar viver sozinha na idade da aposentadoria dela. Não estou julgando ela de jeito nenhum, é escolha dela se ela quer voltar com o marido que a traiu. Eles ainda não estavam divorciados. Eu contei a verdade sobre a minha saúde e ela ficou feliz. Me parabenizou pela minha recuperação, perguntou sobre os meus próximos planos e eu disse para ela que eu planejava ter minha própria casa. Foi quando eu disse a ela que a casa em que Jay e o namorado estavam morando não era própria, alugada por mais 1,5 anos. Os olhos dela brilharam com todas essas informações. Eu entendi o que ela ia fazer. Ela me agradeceu e foi embora. Na manhã seguinte, acordei com meu telefone vibrando sem parar com ligações e mensagens de Jay. Tinham várias mensagens de voz que diziam: por que você mentiu sobre sua saúde? Por que não me contou sobre a sua recuperação? Você enganou escondendo sobre a questão do patrimônio. Foi tão engraçado ouvir todas essas mensagens de pânico. Ela então visitou meu escritório. Eu a vi pela sala de conferências, mas pedi para a recepcionista fazê-lo esperar por algumas horas. Eu sei que parece cruel dizer isso, mas eu gostei de vê-la ansiosa. As mesas viraram. Meses atrás, eu estava vivendo minha vida na mesma ansiedade e desespero, vendo ela se preparar para os encontros e voltar para casa bêbada tarde da noite. Quando ela finalmente foi levada para minha sala, ela entrou furiosa e gritou comigo a mesma coisa que ela disse nas mensagens de voz. Eu ouvi cada palavra dela. Na verdade, eu gostei da raiva dela. Vinha de um lugar de miséria. Eu sorri para ela e perguntei há quanto tempo ela estava me traindo. Ela ficou em silêncio. Tentou mentir que foi só depois da minha doença. Eu dei a ela um olhar que eu sabia de tudo. Pedi para ela confessar tudo. Disse que sabia que ela estava saindo com um amante há 2 anos e perguntei a ela se ela estava comigo apenas pelo dinheiro. Ela confessou que era apenas uma amizade casual que não significava nada. Foi apenas depois da notícia da doença terminal que ela dormiu com o amante. Eu fiquei tipo, legal, é isso que você faz quando seu marido está morrendo. Você dorme com outro homem. Ela ainda estava mentindo. Eu a pressionei para falar a verdade e ela começou a chorar e implorar para voltarmos juntos. Ela disse que eu não tinha economias substanciais. Então quando descobriu que o amante herdou $1 milhão do pai, ela foi atrás dele. Mas o amante não estava pronto para deixar sua esposa até que Jay provasse que não era uma interesseira. Então, ela ofereceu dar a casa para o amante se ele deixasse sua esposa e se casasse com Jay. Então, sim, ela estava planejando enganá-lo também, mas a esposa do amante descobriu sobre mim e revelou a verdade na hora certa. Eu sorri e pedi para ela ir embora. Ela pediu para nos encontrarmos para jantar. Eu recusei e pedi para ela sair. Ela disse algo como: agora que tudo está resolvido, vamos voltar e recomeçar nossas vidas. Agora eu não tenho mais queixas de você. Ela tentou usar suas lágrimas para conseguir o que queria, mas esqueceu que não era mais minha esposa e que eu não cederia a todas as suas demandas. Eu pedi para ela sair ou eu chamaria a segurança. Eu te digo, nada é mais gratificante do que ver a cara derrotada do seu parceiro traidor. Vou atualizar depois de me estabelecer com minha nova vida. Atualização 3. Pessoal, estou muito feliz em escrever esta atualização. Meu último relatório de diagnóstico confirma que estou completamente curado. Eu perdi quase 25 libras desde o momento em que fui diagnosticado com doença hepática, o que teve muito a ver com meu estilo de vida. Eu estava tão ocupado fazendo dinheiro para minha família e para minha ex-esposa que não me importei com minha saúde. E no final, para quê? Nada. Ela se divorciou assim que descobriu que eu estava morrendo. A última atualização que fiz neste tópico foi Jay aparecendo no meu local de trabalho pedindo uma chance. Na verdade, o que aconteceu foi que depois de se encontrar comigo, a esposa do
amante foi direto até ele e contou a ele que Jay era uma interesseira e estava com ele apenas pelo dinheiro. Até então, o amante estava defendendo Jay porque ela o deixou se mudar para a casa dela. Mas quando ele descobriu que a casa estava alugada e em breve ela dependeria completamente dele, ele se sentiu traído. Havia várias outras mentiras que Jay contou para manipulá-lo. Ela realmente estava atrás dele pelo dinheiro da herança, mas a esposa dele estava determinada a não deixar esse dinheiro ir para Jay porque era para seus filhos. Eventualmente, a esposa do amante teve sucesso em expulsar Jay da vida dele. Não sei que dinâmica o amante tinha com sua esposa e sua família. A esposa dele costumava estar em contato comigo antes e me dava atualizações, mas agora não nos falamos mais. Perguntei a ela algumas vezes como ela poderia perdoar a traição do marido, mas ela estava relutante em responder a perguntas pessoais, então não a questionei mais. Minha ex-esposa tentou de todas as maneiras reconciliar-se comigo, ligações, e-mails, mensagens, e quando ficou demais, a bloqueei em todas as plataformas. Quando soube que estava procurando um lugar para mim, ela apareceu no meu escritório e me enviou flores e presentes no trabalho. O problema é que ela não tem emprego. O contrato de aluguel da casa está prestes a expirar em alguns meses. Soube de um dos meus vizinhos que Jay havia alugado um dos quartos da casa para um solteiro por mais de um ano. O aluguel cobre suas outras despesas. Não sei como mais ela está sobrevivendo sem renda. Talvez esteja se envolvendo com outros homens por outras coisas. De qualquer forma, agora acredito que tudo acontece por uma razão, uma boa razão. Minha saúde está resolvida. Comprei um lugar para mim, um pequeno apartamento penthouse com 2 quartos, mais aconchegante e decorado ao meu gosto. Não poderia estar mais feliz. Muitos de vocês, até meus amigos e familiares, recomendaram que eu começasse a namorar novamente ou pelo menos conhecesse mulheres. Ainda não fiz isso. Alguns dos colegas mais novos do escritório recomendaram plataformas de mídia social, especialmente para pessoas acima de 45 anos que estão recomeçando suas vidas como versão 2.0. Eu instalei, mas não estou muito confiante em me envolver no jogo moderno de namoro. As pessoas também me alertaram sobre golpistas nesse site de namoro, então estou um pouco assustado. Só não quero me meter em nada. Nova confusão de novo. Qualquer dica ou sugestão é muito apreciada. Obrigado por todo o apoio e conselhos. Agora vamos para a próxima história. História 2. Descobri que minha esposa foi em lua de mel com seu amante depois do nosso casamento, então fui ao trabalho dela e os expus. Eu, homem de 29 anos, tinha acabado de me mudar para uma nova cidade. Foi durante uma daquelas noites tentando me familiarizar com os novos arredores que conheci minha atual esposa. Nós saímos por um ano antes de nos casarmos. Logo após as fases iniciais do nosso relacionamento, que eram praticamente como qualquer outro casamento novo, cheio de adoração um pelo outro e querendo passar qualquer chance juntos, alguns sinais vermelhos já estavam surgindo. Enquanto namorávamos, minha esposa tinha um emprego lucrativo com muitos benefícios que acabariam chegando até mim por ser seu marido. Minha esposa me apresentou ao chefe dela e parecia que estava tudo indo bem. Conforme nos dávamos bem, tive que ser o marido de apoio, já que o trabalho da minha esposa envolvia muitas viagens para vários estados para reuniões. Não fiz muito caso, já que normalmente era uma viagem em equipe com o chefe e outros. Nunca reclamei até aquela vez, 2 semanas depois do casamento, quando minha esposa falou sobre fazer uma viagem de negócios com o chefe dela. Parecia certo passarmos um pouco mais de tempo juntos, já que ainda estávamos na lua de mel. Eu mencionei o mesmo para ela e até tentei impedi-la, mas ocorreu uma briga furiosa em vez disso. Nunca tínhamos brigado antes. Ela me chamou de irracional e eu não pude deixar de me perguntar um pouco sobre essas viagens de negócios. No final, ela definitivamente ainda viajou com o chefe dela, totalmente ignorando meus sentimentos. Sentindo-me angustiado, procurei conselhos dos meus amigos e a opinião deles sobre o assunto. Todos suspeitaram que algo estava errado. Isso só aumentou minha curiosidade, mas não tive outra opção senão esperar pela volta dela, pois era inútil tentar manter uma discussão séria com ela naquele momento. Ela voltou depois de uma semana. Foi legal para evitar qualquer suspeita. Tentei desbloquear o telefone dela enquanto ela dormia. Sem sucesso, ela havia mudado sua senha. Não desanimado, assisti secretamente seus movimentos pelos próximos dias na esperança de recuperar a senha, o que acabou se concretizando quando a vi digitá-la e a memorizei. Quando finalmente consegui pegar seu telefone, não estava preparado para o que encontrei. Minha esposa tinha mudado o nome do chefe para o de uma mulher, mas consegui ligar os pontos por causa do teor da conversa, das mensagens e das inúmeras imagens íntimas trocadas entre os dois. Você pode imaginar meu choque. Ela tinha sido infiel o tempo todo. Me senti tão dividido e confuso. A tal viagem de negócios era o que ela considerava sua verdadeira lua de mel. Essas foram exatamente as palavras que ela usou. Conversando com o seu chefe, agora ficou claro que ela tinha se casado comigo para esconder os rumores de que estava saindo com o chefe. Um homem casado. De repente me ocorreu que todos os benefícios e tratamento preferencial que ela recebia do chefe eram devido ao caso deles e não por seus méritos. Como pude ser tão ingênuo? Mas quem pensa direito quando está tão apaixonado e nas fases iniciais de um casamento cheio de esperanças, sonhos e planos juntos? Tirei capturas de tela e enviei para o meu telefone como evidência e apaguei discretamente qualquer vestígio desses atos. Não tenho certeza se foi minha fúria que me fez me vingar, mas apenas sei que, apesar de ela me ferir, eu não estava orgulhoso do que fiz. Depois peguei o computador da minha
minha esposa e editei a apresentação dela que estava marcada para o dia seguinte. Optei por adicionar uma foto íntima dela e do chefe dela da recente lua de mel como segundo slide, deixando tudo mais intacto e como esperado. Na manhã seguinte, ela foi trabalhar com a apresentação, sem suspeitar de nada. Cerca de 1 hora depois, recebi uma ligação de minha esposa muito aflita e histérica. Ela tinha feito a apresentação e ao invés disso, se expôs ao chefe a todos de surpresa. Ela teve a audácia de dizer que eu arruinei a vida dela e tudo pelo que ela tinha trabalhado. O que se seguiu foi ela voltando para casa furiosa e tentando me bater. Pedi para ela ir embora para evitar qualquer outra confrontação. Neste ponto, ela recusou e, por sorte, a prima dela mora perto, então eu a chamei para vir e resolver a situação. Depois de explicar o que aconteceu, ela entrou e levou minha esposa embora enquanto ela continuava gritando no topo da voz, causando um drama. Eu só queria paz de espírito e de alguma forma me senti aliviado por como ela se sentia, porque francamente, ela merecia. Até agora, pedi a anulação do casamento. Estivemos casados por menos de 1 mês e não quero ter nenhuma ligação com ela de forma alguma. Vou sair praticamente ileso, exceto pela tremenda dor emocional. Minha esposa, que nem merece esse título, tentou se arrastar de volta para os braços de seu chefe, mas ele também não quis nada com ela. Ele optou por focar em sua família daqui para frente. Ela se tornou miserável e uma sombra de si mesma, deprimida. Então estou me perguntando se valeu a pena jogar um bom homem no casamento debaixo do ônibus o tempo todo. Emoções e dinheiro investidos nisso não valeram a pena afinal. Me senti tão traído, usado, com o coração partido e triste por todo o tempo que perdi e nunca vou recuperar. No geral, aprendi minhas lições e decidi levar um dia de cada vez enquanto espero que a anulação seja finalizada.